Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje são circuitos MSI, circuitos de média escala de integração. São circuitos que são implementados utilizando de 12 a 99 portas lógicas. Muitos circuitos que se encaixam nessa classificação são circuitos combinacionais, exatamente o tipo de circuito que nós estamos estudando nessa primeira etapa de nossa disciplina. Esses circuitos eles acabam realizando algumas operações específicas, como por exemplo as listadas aqui: decodificação e codificação, multiplexação e demultiplexação, conversão de código e comparadores. Todas essas operações e outras podem ser encontradas na forma de uma única pastilha, um único circuito integrado. E nós iremos estar estudando algumas das implementações desses tipos de circuitos, começando com os decodificadores e codificadores. Bem, pessoal, sobre os circuitos decodificadores, nós temos aqui um bloco que representa um decodificador genérico. Nesse tipo de circuito, a entrada é um código representado por N bits, e a saída será um padrão representado por M bits, sendo que uma característica desse tipo de circuito é que a quantidade de bits de saída será maior do que a quantidade de bits de entrada. Geralmente, quem irá fornecer essa entrada pode ser um contador ou um registrador, que nada mais é do que uma pequena memória capaz de armazenar uma palavra. Por que essa quantidade de bits de saída acaba sendo maior do que a quantidade de bits de entrada? Porque normalmente, para cada código de entrada, nós vamos ter que no padrão de saída apenas um bit é que vai ser ativado. Então imagine que com n bits eu posso gerar 2 elevado a n possíveis palavras. E cada palavra irá ativar apenas um bit na saída. Então, nós temos alguns decodificadores que chegam a ter m igual a 2 elevado a n, para que cada palavra na entrada ative apenas um bit na saída. Bem, essa ativação pode ser em nível lógico alto ou também em nível lógico baixo. Temos aqui o exemplo da tabela verdade de um decodificador com 3 entradas e 8 saídas. Se nós considerarmos que cada código de 3 bits na entrada representa um número em binário, temos aqui então os números de 0 até 7. A lógica de funcionamento desse circuito é: se eu tenho um número em binário na entrada, a saída correspondente a esse número será ativada e os demais bits de saída ficarão desativados. Por exemplo, nessa primeira linha nós temos a entrada 000, que representa o número 0 em binário. A saída 0, output 0, é que está ativa. Na segunda linha, em que eu tenho o código 001, que representa o número 1 em binário, nós vamos ter que a saída output 1 é que está ativada. A mesma lógica nós vamos estar observando nas demais linhas. Bem, uma observação. Nossa tabela verdade aqui, como ela possui 8 saídas, então nós teríamos uma expressão lógica para cada uma dessas saídas e um circuito equivalente a cada uma dessas expressões. O circuito do decodificador vai ser a composição desses 8 circuitos. No caso, para fins didáticos, vamos considerar a saída O7. Vamos imaginar que eu tivesse uma tabela verdade, como nós já estamos acostumados, com apenas uma saída, com a saída O7. Essa tabela verdade teria como entrada C, B, A e a saída O7.
Como seria a expressão de O7? Nós já vimos que, a partir do que eu tenho uma tabela verdade, para levantar a expressão lógica, nós podemos ver quais são os uns que eu tenho naquela saída. No caso, eu tenho apenas esse 1. O termo produto associado a esse 1 seria o termo produto C e B e A. Seria esse termo produto. Esse termo produto ele é implementado utilizando uma porta AND com 3 entradas. Nós vamos observar que em todas as saídas apenas uma linha é que vai ter saída 1. Então, a expressão lógica de cada uma dessas saídas vai ser um termo produto. No caso de O6, o termo produto será C e B e A barrado. Assim vocês podem observar a função dessas portas inversoras. Nós temos que para cada uma dessas portas AND, nós vamos ter uma combinação diferente de A, B, C, barrado ou não barrado. Por exemplo, aqui no 7, nós vamos ter as 3 entradas entrando não barradas na porta AND. Em 6, nós vamos ter a entrada A entrando invertida, a entrada B não barrada e a entrada C também não barrada. Esse decodificador na literatura ele pode ter diferentes denominações. Uma das denominações, decodificador 3x8, 3 linhas de entrada, 8 linhas de saída. Também pode ser chamado de decodificador ou conversor de binário para octal, porque eu entro com um número em binário com 3 bits e cada número em binário vai ativar a saída correspondente a um dígito em octal. Lembrando que em octal eu só tenho os dígitos de 0 até 7. E uma outra denominação também que nós podemos ter para esse decodificador é decodificador 1 de 8. Apenas uma das 8 saídas é que vai ser ativada por vez. Alguns decodificadores, assim como outros circuitos MSI também, possuem entradas especiais denominadas entradas de habilitação ou enable, que são usadas para controlar a habilitação ou não da operação desses circuitos integrados. Como isso funciona? Nós temos aqui o diagrama desse circuito 74138. Esse circuito é um decodificador de 3 para 8, semelhante ao que nós tínhamos no slide anterior, sendo que aqui as saídas elas são ativas embaixo. A novidade que nós temos aqui nesse circuito são essas 3 entradas de habilitação. É 1 barrado, é 2 barrado e é 3, que controlam essa porta AND. A saída dessa porta AND é levada às entradas dessas 8 portas NAND. Ou seja, quando eu tiver saída 0 aqui, eu irei forçar todas essas 8 portas NAND a serem iguais a 1. Em uma porta NAND, se pelo menos uma entrada for igual a 0, eu já vou ter que a saída será igual a 1. Apenas quando eu tiver a saída dessa porta AND igual a 1, é que essas entradas A0, A1 e A2 irão influenciar as saídas O0, O7. O que nós temos resumido aqui nessa tabela verdade. Caso então eu tenha o código 001 nas entradas de habilitação, o circuito irá funcionar normalmente, ou seja, as saídas irão responder a essas entradas A2, A1 e A0. Caso eu tenha qualquer uma das entradas de habilitação diferente desse código, como por exemplo,
Se ao invés de E1 barrado ser igual a 0, ele for igual a 1, independente dos valores das outras entradas, as saídas já seriam desabilitadas, sendo todas mantidas em nível lógico alto. Se ao invés de E2 barrado ser igual a 0, ele fosse igual a 1, independente das outras entradas, também eu teria as saídas desabilitadas. E se ao invés de E3 ser igual a 1, ser igual a 0, também nós teríamos a situação de todas as saídas desabilitadas. Uma aplicação interessante para as entradas de habilitação é permitir a interligação de circuitos integrados, como por exemplo, no caso dos decodificadores. Se nós tivermos decodificadores 3x8, eles podem ser interligados utilizando as entradas de habilitação para montar decodificadores maiores, como por exemplo, eu posso a partir de 4 decodificadores 3x8 montar um decodificador 5x32. Como isso poderia ser feito? Esse circuito como um todo, ele é um decodificador 5x32. Nós temos 5 entradas e 32 saídas. Mas vocês percebem que nós temos 4 decodificadores 3x8, identificados como Z1, Z2, Z3 e Z4. Todos os decodificadores 3x8 recebem as 3 entradas menos significativas A0, A1 e A2. No entanto, apenas um desses decodificadores está sendo habilitado por vez, dependendo dessas entradas mais significativas, A3 e A4. Percebam que quando A3 e A4 forem 00, apenas o decodificador Z1 estará habilitado, ou seja, as saídas de Z2, Z3 e Z4 todas estarão em 1, e apenas uma das saídas de Z1, que vai depender das entradas A0, A1 e A2, é que estará ativa em 0. Quando eu tiver A3 e A4 igual a 1, 0, o decodificador Z2 é que estará habilitado. Z1, Z3 e Z4 estarão desabilitados e suas saídas estarão iguais a 1. Quando eu tiver a entrada 01, será a vez de Z3 estar habilitado, e quando eu tiver a entrada 11, Z4 é que estará habilitado. Então, esse funcionamento permitirá que, a partir de decodificadores menores, possamos implementar decodificadores maiores. Nem todo decodificador necessariamente tem uma quantidade de bits na saída que é igual a 2 elevado à quantidade de bits da entrada. Por exemplo, o decodificador BCD para decimal, nós temos que na entrada serão 4 bits, a quantidade de bits para representar uma palavra em BCD. Com 4 bits, nós poderíamos ter 16 combinações, mas, no entanto, como a saída é decimal, nós só iremos estar considerando 10 saídas, ou seja, os dígitos de 0 até 9. Um outro decodificador que também eu não tenho a saída igual a 2 elevado à quantidade de bits de entrada é o decodificador BCD para display de 7 segmentos. Temos aqui a representação de um display de 7 segmentos. Cada segmento aqui identificado de A até G corresponde a um diodo emissor de luz, um LED. Diodos permitem que a corrente flua em uma direção, mas bloqueiam o fluxo na direção contrária. Temos aqui o símbolo que representa um LED, com seus terminais anodo e catodo. A corrente para que um LED acenda só pode fluir do anodo para o catodo. Isso ocorre quando o potencial no anodo é maior do que o do catodo por aproximadamente 2 volts. Essa condição eu iria chamar de polarização direta.
Então, para que eu consiga exibir no meu display de 7 segmentos os dígitos de 0 até 9, eu irei polarizar diretamente apenas os segmentos que devem ficar ligados para formar o padrão desejado. Por exemplo, se eu quero exibir o dígito 1, eu irei polarizar diretamente apenas os segmentos B e C. Esses LEDs ficarão acesos e todos os 5 restantes ficarão apagados. A mesma lógica nós estaríamos aplicando para os demais padrões. Apresentamos aqui os circuitos integrados MSI 7446 ou 7447, que implementam um decodificador BCD para display de 7 segmentos. Temos então esse bloco representando os CIs. Entradas de controle, que servirão para o controle de apagamento e de teste dos LEDs, entradas com a palavra BCD e as saídas que irão controlar os LEDs do meu display. Essa entrada é uma palavra de 4 bits que vai estar representando em binário de 0 até 9. E a saída, o padrão de acendimento, vocês vão perceber que as saídas elas são ativas embaixo, não é? Isso por quê? Porque o meu LED ele acaba sendo ligado a cada uma das saídas pelo catodo. Vocês vão lembrar que eu preciso ter o anodo com um potencial maior do que o catodo. Portanto, eu tenho que o anodo de todos os LEDs estão ligados ao VCC, e quando eu tenho um nível lógico zero em uma saída, eu acabo tendo um potencial no catodo que é menor do que o potencial do anodo, ligando o LED. Chamo a atenção de vocês para esses resistores. Para cada LED existe um resistor associado. Isso porque, se na polarização direta o LED permite passar corrente e com isso acender o LED, existe um máximo de corrente que pode passar sem a queima do LED. Como é que eu vou fazer a limitação dessa corrente? Tendo esses resistores aqui. Caso eu não coloque esses resistores, e na montagem real isso é muito importante, sempre lembrar, nós poderíamos pegar e ter uma corrente que iria levar à queima do LED. Vamos para um exemplo de funcionamento. Imagine que eu quero exibir o padrão 3 na saída. Seriam recebidas as entradas 0, 0, 1, 1, e aqui na saída nós teríamos esse padrão de acendimento. Como eu iria obter isso? A barrado seria igual a 0, B barrado igual a 0, C barrado igual a 0, D barrado igual a 0, E barrado igual a 1, F barrado igual a 1 e G barrado igual a 0. Algumas observações a respeito desse decodificador. Como ele foi projetado para a entrada BCD, então apenas as palavras de 4 bits associadas aos números 0 a 9 são válidas. Percebam que os padrões associados aos números de 10 a 15 são estranhos. Isso se deve ao uso de condições de don't care para essas situações. Ou seja, as saídas para as entradas 0 a 9 são pré-definidas. Porém, as saídas para os números de 10 a 15 são geradas em função da substituição das condições don't care, com o objetivo de obter os melhores agrupamentos. Tal substituição é que acaba levando a esses padrões aparentemente aleatórios e estranhos. Outra observação é que esse circuito ele é preparado para controlar um display de anodo comum. O anodo de todos os LEDs estão curto-circuitados e são ligados a VCC. Esse decodificador está preparado para acender um LED ao colocar nível lógico 0 na saída. Porém, existem também displays de 7 segmentos
cátodo comum, em que a lógica é invertida. Ou seja, o decodificador ele aplica nível lógico 1 na saída para poder acender cada LED. E são os cátodos dos LEDs do display que são curto-circuitados e ligados à Terra. E lembrem-se, sempre utilizar resistores para limitar a corrente de cada LED do display. Caso isso não seja feito, vocês vão acabar queimando LEDs do display. Bem, se em um decodificador eu tenho como entrada um código e a saída é um padrão, nós temos no codificador o seu dual, onde eu apresento um padrão de entrada e a saída vai ser um código. Normalmente, o padrão de entrada vai ter apenas um bit ativado e os demais bits estariam desativados. No codificador, nós temos uma quantidade maior de bits de entrada do que de saída, o inverso do que ocorria no decodificador. Então, a ideia seria, para cada bit que eu tiver ativado aqui na entrada, eu acabaria tendo um código sendo gerado. Por isso, é usual nós termos que a quantidade de bits aqui na entrada é de 2 elevado ao número de bits que representa o código na saída. Um exemplo de codificador. Temos aqui um circuito que é um codificador de octal para binário, ou de 8 para 3 linhas. No caso, apenas uma entrada deve ser ativa por vez nesse codificador e será gerado um código na saída correspondente àquela entrada que foi ativada. Percebam que as entradas elas são ativas em nível lógico baixo. Sempre haverá uma entrada ativada e também percebam que a entrada A0 barrada ela não está ligada ao circuito. Bem, pela tabela verdade, nós percebemos que realmente a entrada A0 barrada ela não está sendo considerada, ela é don't care na entrada. Mas, seguindo o funcionamento que foi descrito, quando A0 barrado estiver igual a 0, ou seja, quando A0 barrado for a única entrada ativada, todas as outras entradas deveriam ser iguais a 1, o que corresponde à situação dessa primeira linha. Nesse caso, todas as saídas serão iguais a 0, ok? Para entender o funcionamento das demais linhas, vale destacar 2 pontos. Primeiro, das linhas 2 até 7, nós temos que sempre uma entrada vai estar aqui explicitamente ativa em 0. A entrada A1 barra, A2 barra, A3 barra, A4 barra, A5 barra, A6 barra ou A7 barra, em cada uma dessas linhas, será a entrada ativada em 0. Outro ponto, nós temos que nas saídas, a partir da linha 2, pelo menos uma das saídas O0, O1 ou O2 vai estar em nível lógico 1. Ok? Por que é interessante a gente destacar esses 2 pontos? Pelo seguinte, nós temos que as 3 saídas elas são geradas por uma porta O com inversores na entrada. Isso quer dizer o seguinte, se eu tiver pelo menos uma entrada aqui antes do inversor igual a 0, a minha saída já será igual a 1. Então, vamos ver como esses 2 pontos que nós destacamos vão acabar ajudando a entender como é que são geradas essas saídas. No caso da saída O0 aqui, quais são as saídas que vão gerar 1? São
as saídas em que eu tenho o A1 barrado igual a zero, o A3 barrado igual a zero, o A5 barrado igual a zero e o A7 barrado igual a zero. Justamente as entradas que são levadas para os inversores que entram nessa porta OR. Não vai ser surpresa, então, que na saída O1, as entradas que são levadas para esses inversores são justamente as entradas associadas com esses uns. Como assim? Olha só, quando eu tiver A2 barrado, eu vou ter aqui 1. A3 barrado, eu vou ter 1. Quando eu tiver A6 barrado igual a 0, eu vou ter saída 1. E A7 barrado, saída 1. São justamente as entradas que estão sendo jogadas para esses inversores. E no caso da porta O, que gera a saída O2, nós vamos ter que as entradas que são levadas para os inversores vão ser justamente as entradas A4 barrado, A5 barrado, A6 barrado e A7 barrado. Então, tendo uma entrada ativa em 0, nós vamos ter o código correspondente a essa entrada sendo apresentado aqui na saída. Por isso, esse circuito funciona como um codificador de octal. Eu vou estar entrando com um dígito em octal, entre 0 e 7, e na saída eu vou ter em binário o número correspondente a esse dígito que foi ativado. Mas no caso desse codificador, o que vai ocorrer se ao invés de seguir o funcionamento descrito de apenas uma entrada sendo ativa por vez, eu acabar ativando mais de uma entrada, ou seja, se eu tiver mais de um A barrado igual a 0, o que vai ocorrer? Por exemplo, vamos imaginar que nós tenhamos A3 barrado e A5 barrado iguais a 0 ao mesmo tempo. O meu circuito geraria essa saída aqui. O 7 em binário, que não tem relação nem com essa entrada, nem com essa entrada. Bom, por que isso ocorre? Porque esse codificador aqui, o funcionamento dele é apenas uma entrada pode estar ativa por vez. Se normalmente os codificadores usam essa lógica de apenas uma entrada ativa por vez, há também codificadores que permitem mais de uma entrada ativa por vez, como, por exemplo, o codificador de prioridade. Nesse tipo de codificador, conforme nós podemos observar aqui na tabela verdade dele, se mais de uma entrada estiver ativa, a de maior prioridade é que vai influenciar o código de saída. Por exemplo, nós temos aqui as entradas de A1 barrado até A9 barrado, ou seja, as entradas são ativas em nível lógico baixo. As saídas aqui também são ativas em nível lógico baixo, ou seja, vai acabar apresentando na saída um código BCD invertido, que vem a ser um código BCD invertido. O 0, no lugar de ser 0, 0, 0, 0, será 1, 1, 1, 1. E o mesmo vai ocorrer para todos os demais códigos de BCD. Bem, dito isso, qual vai ser a entrada de maior prioridade? Será que a entrada A9 barrada. A segunda entrada de maior prioridade, A8 barrada. E assim sucessivamente, até que a entrada A1 barrada é a de menor prioridade. Voltando à tabela.
Se eu tiver a entrada de maior prioridade, A9 barrado, igual a zero, não importa as demais entradas. A saída será o código BCD invertido de 9. Se A9 barrado não estiver habilitado, ou seja, foi igual a 1, e A8 barrado foi igual a zero, então as outras entradas menos prioritárias do que A8 barrado não irão influenciar. A saída será igual ao código BCD invertido de A8 barrado. E assim sucessivamente, sendo que A1 barrado só irá gerar o seu código invertido na saída quando nenhuma das entradas de maior prioridade for igual a zero. Bem, qual seria uma aplicação para esse tipo de codificador? Um codificador de prioridade pode acabar sendo utilizado para um teclado numérico. Por exemplo, se eu tiver um teclado desse tipo, nós podemos ter as chaves associadas a cada uma das teclas servindo para fornecer o sinal de entrada para o meu codificador de prioridade. Então, por exemplo, nós temos aqui chaves que têm posição normalmente aberta. O que vai ocorrer? Qual o nível lógico que vai ser percebido conforme a chave esteja aberta ou fechada? Bom, se essa chave estiver fechada, o que vai acontecer? Eu vou ter que o terra virar para cá e toda a queda de tensão de 5 volts ocorrerá em cima desse resistor. Então será percebido o nível lógico 0 aqui, quando a chave estiver fechada. Se a chave estiver aberta, que é a posição normal dela, o que vai ocorrer? Nós não vamos ter corrente fluindo por aqui. Não vai passar corrente pelo resistor. Não passando corrente, não há uma queda de tensão desse nó para esse nó. Ou seja, nós vamos ter que a tensão aqui é aproximadamente a mesma daqui. Ok? Então vou ter aproximadamente 5 volts aqui, fazendo com que eu tenha nível lógico 1. Resumo: chave aberta, nível lógico 1. Chave fechada, nível lógico 0. E vai ativar a entrada. Então, se uma tecla for pressionada, o código BCD daquela tecla será gerado na saída do circuito integrado 74147. Agora, se duas teclas ou mais forem pressionadas ao mesmo tempo, como o 74147 é um codificador de prioridade, o código BCD que será visto aqui na saída será o associado à tecla de maior prioridade. Bem, pessoal, com isso nós já temos uma ideia do funcionamento dos decodificadores e dos codificadores. Os próximos circuitos MSI que nós iremos estudar são os multiplexadores e demultiplexadores, assunto de nossa próxima videoaula. Até lá, pessoal!